pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, que estabeleceu uma série de normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. É uma norma muito ligada à questão financeira, ao direito financeiro, regras então que os entes públicos devem observar ao administrarem as suas finanças públicas. Nós vamos estudar aqui então regras que o governo federal, governos estaduais e prefeituras devem seguir para manter uma responsabilidade com as contas públicas. Esta é uma lei bastante técnica, ela usa muitos termos financeiros, muitos termos contábeis, e eu vou tentar aqui ao longo da aula traduzir e simplificar ao máximo para vocês o significado. E esta lei, por ser bastante técnica, a gente precisa treinar muito com questões no final. E eu separei uma bateria de questões para vocês resolverem no fim da aula também, justamente para poderem treinar os conceitos que nós vamos estudar aqui ao longo dessa análise da lei de responsabilidade fiscal. Chega de conversa, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa, começando então com as disposições preliminares que trazem que esta lei estabelece, como eu já falei para vocês, normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade no cuidado com o dinheiro público, responsabilidade na gestão fiscal. E essa responsabilidade na gestão fiscal vai pressupor alguns elementos que estão aqui no parágrafo 1º. Esse parágrafo é bastante cobrado em provas de concurso e eu já resumi ele nesse esquema que eu acho que fica mais fácil da gente entender o que é essa responsabilidade na gestão fiscal. Essa responsabilidade pressupõe uma ação planejada e transparente. Planejar como utilizar os recursos públicos e sempre mostrando para a população tudo o que está sendo feito, dando transparência. Então, ser responsável na gestão do dinheiro público, na gestão fiscal, é ter uma ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios, evitando então riscos e corrigindo possíveis erros, possíveis desvios, cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas. Quer dizer, eu vou planejar como que eu vou administrar as finanças ao longo do ano e eu tenho metas a alcançar para não gastar mais do que eu arrecado. Essa é a ideia de resultados entre receita, entre o que entra de dinheiro e despesa, que é o que sai dos cofres públicos. E além disso, vai ser necessária uma obediência a limites e condições quanto a alguns elementos. Quanto à renúncia de receita é abrir mão de um dinheiro que normalmente entraria, reduzindo o imposto, por exemplo, dando alguma isenção. Nós vamos estudar quais são as renúncias de receita, porque esta lei traz quais são elas. Também alguns limites quanto a gerar despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras. E esse é um ponto muito marcante dessa lei, porque ela vem criar regras para diminuir ou evitar gastos excessivos com pagamento de servidores, que é a despesa com pessoal, e também da Seguridade Social, que é com aposentados e pensionistas. Nós vamos ver muitas regras aqui nesta lei sobre essa questão da despesa com pessoal, inclusive limites, isso é muito cobrado em prova também. Também essa responsabilidade fiscal exige uma obediência de limites quanto às dívidas do ente público, a dívida consolidada imobiliária, também sobre operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantias e também a inscrição em restos a pagar. O resto a pagar é quando encerra um exercício financeiro, foi feito o empenho de uma despesa, mas ela não foi paga. Ela ficou para ser paga no ano seguinte. E também existem limites aqui nesta lei quanto à inscrição em restos a pagar. Então é isso. No primeiro momento, a responsabilidade na gestão fiscal é ter cuidado com isso tudo. É ter esses cuidados, então, que a lei vai estabelecer. Bom, as disposições desta lei obrigam a União, que é o Poder Público Federal, os estados aqui do Brasil,
o Distrito Federal e os municípios, ou seja, é para todos. Se na hora da prova a banca formular alguma questão dizendo que alguém está livre dessa lei, que essa lei não se aplica a algum ente público, está errado, porque todos os entes públicos estão sujeitos à lei de responsabilidade fiscal. Eu, inclusive, resumi, porque aqui eles vão dizer também que vale para o Executivo, Legislativo, abrangido o Tribunal de Contas, então eu já coloquei todos aqui. A abrangência desta lei é a mais ampla possível, porque ela abrange todas as esferas, federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, suas autarquias e fundações, as empresas estatais, poderes legislativo e judiciário, além do executivo, é claro, e tribunais de contas e Ministério Público. Todos estão abrangidos. Então, todos esses entes, todos esses órgãos públicos, ao realizarem os seus orçamentos, o seu planejamento financeiro, as suas despesas, sempre vão estar seguindo esta lei de responsabilidade fiscal. E aí o artigo 2º vai trazer alguns conceitos. Ele é como se fosse um glossário, porque ao longo da lei ele vai utilizar esses conceitos. Então eu tenho que saber o que é ente da federação, o que é empresa controlada, o que é empresa estatal dependente e o que é receita corrente líquida. E isso eu resumi aqui neste quadro, resumo então, que está na página seguinte do nosso material, trazendo exatamente o que é cada um desses conceitos. Isso também é muito perguntado em prova. As bancas perguntam na prova o que são entes da federação, o que é uma empresa controlada, o que é uma empresa dependente. Então vamos entender. Primeiro, ente da federação são os entes União, Estado, Distrito Federal e município. Esses são os entes que fazem parte da Federação Brasileira, de acordo com a própria Constituição. Maravilha. Empresa controlada é a ideia de ser uma empresa controlada pelo poder público. E quando que o poder público controla a direção de uma empresa? Quando essa empresa seja uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a um ente da federação. Porque aí, quem tem a maioria das ações com direito a voto de uma SA tem o controle dela. E é isso que vai ser uma empresa controlada, né? Como nós temos muitas sociedades de economia mista aqui no Brasil, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma empresa controlada. Então, é uma empresa que a maior parte do capital com direito a voto pertence ao poder público. E a empresa estatal dependente? Bom, empresa estatal dependente é uma empresa também controlada pelo poder público, só que ela tem um detalhe a mais. Ela é uma empresa controlada pelo poder público, mas, além de ser controlada, essa empresa não está gerando receita suficiente para pagar as suas despesas de custeio. Quer dizer, ela é uma empresa estatal, mas ela não arrecada dinheiro suficiente para o seu custeio. E aí, todo mês, o ente público está lá injetando dinheiro, repassando dinheiro para que essa empresa tenha como pagar as suas despesas com o pessoal. E isso acaba sendo, então, um custo público muito grande, porque se a gente tem uma empresa estatal que não está dando lucro, ela está dando prejuízo. E todo mês, o dinheiro que poderia ser utilizado em outras coisas tem que ser colocado para manter o custeio daquela empresa. E aí, ao longo do tempo, começa a se analisar se vale a pena o poder público manter ou não uma empresa. Tem muitas empresas que vale a pena, porque dão um lucro muito grande, como, por exemplo, os bancos estatais, como o Banco do Brasil, por exemplo. Mas tem outras empresas que, por diversos motivos, inclusive má gestão, não estão dando um resultado bom. E elas são empresas dependentes, porque todo mês o poder público a que elas pertencem tem que colocar dinheiro para pagar as despesas daquela empresa. E nós temos, por fim, o conceito de receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a soma, é o somatório das receitas de tributos, receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições, também de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes com deduções desse próximo quadro que eu coloquei aqui. Quais são as deduções da receita corrente líquida? Então, a receita corrente líquida é o dinheiro que está entrando no caixa, normalmente, mas ela tem algumas deduções. Porque
sem as deduções seria a receita bruta, né? Tudo que entra é a receita bruta. A receita líquida é tudo que entra, exceto essas deduções. Então, o que não entra na chamada receita líquida? Isso é importante saber, porque a gente vai ver que os limites de gasto com pessoal levam em consideração um percentual da receita corrente líquida. Então, para eu achar aquele percentual e aplicar, eu tenho que saber o que é uma receita corrente líquida. Então, é o valor que está entrando nos cofres públicos, exceto essas deduções. Para o âmbito federal, os valores que são transferidos a estados e municípios, as contribuições previdenciárias e o PIS, não entram na chamada receita corrente líquida. Esses valores, então, aqui, não contam na receita corrente líquida, claro, porque são recursos que eles não vão poder utilizar, né? A contribuição previdenciária, por exemplo, a União pode pegar a contribuição previdenciária dos servidores e sair utilizando esse dinheiro? Não pode, porque esse dinheiro não é da União, esse dinheiro é do Fundo Previdenciário para garantir a aposentadoria depois dos servidores. Então, nem todo o dinheiro que entra lá na conta da União, nos cofres públicos da União, ela poderá utilizar. Então, não entra na receita corrente líquida esses valores, que vão estar entrando toda hora nos cofres públicos, mas a União não vai utilizar. Valores que ela transfere para o Estado e o município por determinação constitucional. A Constituição diz, por exemplo, que a União vai repassar para os municípios um percentual do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, aquela parte que a União arrecada de ITR e passa para os municípios, não é receita corrente líquida dela. Só é receita corrente líquida dela a parte do imposto que fica realmente com ela. Essa que é a ideia de ter deduções. E o PIS também está nessas deduções da União. Dos estados, a parcela entregue ao município por determinação constitucional. O estado, todo ano, arrecada o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E se tu tens um carro, tu paga todo ano IPVA para o estado. Aquele dinheiro que tu dá para o estado, não fica todo para o estado. Metade o estado repassa para o município, onde o veículo está licenciado. Aquela parcela que o estado recebe de IPVA e não fica com ele e é repassada para os municípios, não conta na sua receita corrente líquida. É isso. E no que se refere a todos, União, estados e municípios, as contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, e as receitas que vêm de compensação financeira entre regimes de previdência. Como assim compensação financeira entre regimes de previdência? Bom, é que se eu sou concursado no Estado, por exemplo, e contribuo para o regime próprio, e faço um concurso e passo para um cargo público federal, todo o dinheiro que eu contribuí aqui para o Estado vai ser repassado para a União, que é onde eu vou me aposentar, para fazer uma compensação entre os regimes, porque eu contribuí alguns anos num regime e outros anos no outro. Um regime compensa o outro. Tanto um regime próprio com outro, como o próprio INSS, o regime geral de previdência, também vai fazer essas compensações. Então, tudo isso não entra nessa chamada receita corrente líquida. E o parágrafo 1º prevê que são computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, que é a chamada Lei Candir, que é um repasse no que se refere ao ICMS, e também do fundo previsto no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é o Fundeb. Então, esses dois entram na receita corrente líquida. São computados esses dois. Lei Candir e Fundeb são computados na receita corrente líquida. E não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e Roraima os recursos recebidos pela União para atender as despesas, porque existe, né, essa disposição específica para esses dois estados e para o Distrito Federal. Uma pequena exceção que raramente também aparece em prova. E a receita corrente líquida vai ser apurada somando as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluída, claro, as duplicidades. Não vai contar duas vezes a mesma receita, né? Cuidado com isso. A banca pode tentar te enganar na prova, trocando esse excluídas as duplicidades por inclusive ou incluídas as duplicidades. E aí está errado, né? Duplicidade se exclui para não contar duas vezes.
Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro ponto, então, aqui, sobre a lei de responsabilidade. E agora nós entramos numa parte mais de planejamento orçamentário. O orçamento é a previsão daquilo que vai ser arrecadado e do que vai ser gasto pelo ente público. E para fazer um adequado planejamento orçamentário, deve-se seguir a regra que a Constituição Federal traz de ter 3 leis orçamentárias. Todo ente público, toda prefeitura, todo o Estado e a União farão essas 3 leis orçamentárias. A primeira é o PPA, o Plano Plurianual, que é um planejamento para 4 anos. No primeiro ano de mandato, o gestor, prefeito, governador ou presidente da República, vai encaminhar esse planejamento de investimentos para 4 anos, que é o chamado PPA. Aqui, nesta lei, a disposição sobre o PPA está vetada. Então, eles não vão perguntar em provas sobre isto. Lá na Constituição Federal tem regras, claro, sobre o PPA. A segunda norma é a LDO. A LDO é a lei que traz as metas e prioridades para elaborar o orçamento. Então, antes de fazer o orçamento propriamente dito, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, se faz a LDO, estabelecendo as metas e prioridades para elaborar o orçamento. E depois o orçamento vai estar totalmente atrelado a essa LDO. Por isso, quando a gente vê a lei de diretrizes orçamentárias de um ente público, a gente já tem ideia do que ele está planejando para o ano seguinte. E depois, no orçamento, vão estar ali definidos no orçamento as chamadas rubricas orçamentárias, dizendo exatamente quanto que o ente público pretende arrecadar de receitas e quanto ele pretende gastar. E isso tudo já separado por área. Então vai estar lá no orçamento discriminado, quanto que ele vai gastar em saúde, quanto que vai gastar em educação, tudo bem explicadinho ali nas rubricas orçamentárias. Então essas são as 3 normas orçamentárias que vão ser elaboradas nesse planejamento. Seguindo com os artigos aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 4º traz algumas regras da LDO, e essas regras têm sido bastante cobradas em prova também. A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir, é claro, as regras da Constituição Federal e vai dispor também. Bom, eu já resumi aqui também nesse esquema tudo que vai ter nessa LDO. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, então, vai trazer a ideia de equilíbrio entre receita e despesa. Claro, eu não vou gastar mais do que eu estou arrecadando, porque senão eu vou me endividar. Então, a primeira coisa é essa, equilíbrio entre receita e despesa. Critérios e formas de limitação de empenho. O empenho vai ser o que vai autorizar que uma despesa seja realizada. E toda despesa que é realizada pelo poder público antes de fazer o pagamento é feito o empenho. E aí a LDO vai trazer critérios e formas de limitar esses empenhos. Também normas relativas ao controle de custos, avaliação dos resultados dos programas financiados com o recurso dos orçamentos, condições e exigências para transferências de recursos para que o ente público possa dar uma subvenção a uma entidade pública ou privada. Tem o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais e ainda na mensagem que encaminha a LDO, porque a LDO é um projeto de lei que o chefe do executivo vai encaminhar. E quando ele encaminha, a mensagem que encaminha esse projeto vai explicitar, vai colocar quais são os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, os parâmetros e projeções para os seus principais agregados e variáveis, as metas de inflação para o ano seguinte, para o exercício subsequente. Tudo isso vai estar, então, nesse anexo da mensagem que encaminha a LDO. Bom, sobre aquele anexo de metas fiscais, que eu destaquei ali que ele está incluído, o parágrafo 1º fala sobre ele. E nesse anexo de metas fiscais vão ser estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, quanto a receitas, despesas, resultados nominal e primário, e também o montante da dívida pública para o exercício que se referir, e atenção para os 2 seguintes. Vejam só, não é só para aquele ano, é para aquele e para os próximos 2. Isso aqui é muito cobrado em prova. Não esqueça, então, que é para aquele ano e para os 2 exercícios, para os 2 anos seguintes. Esse anexo de metas fiscais
vai conter a avaliação do cumprimento das metas do ano anterior, quer dizer, analisar se no ano anterior as metas propostas foram atingidas, demonstrativo das metas anuais, e nesse demonstrativo das metas anuais vai ter a memória e a metodologia do cálculo que justifica aquele resultado pretendido, comparando com as fixadas nos 3 anos anteriores e evidenciando a consistência dela com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Claro, eu não posso propor algo totalmente descompassado, totalmente diferente da realidade. Por isso, se analisam os 3 anos anteriores e eles servem como uma base do que eu vou esperar para o próximo ano. Existe uma lógica nisso. Também, o anexo vai conter a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 anos, destacando a origem e aplicação dos recursos que foram obtidos com alienação de ativos, com venda de ativos. Também, alienação da situação financeira e atuarial. Como está o regime de previdência social e o regime próprio dos servidores, e também o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e demais fundos públicos e programas estatais. Também, então, nesse anexo, vai ter uma avaliação de como está a situação previdenciária, porque uma das grandes despesas que o Poder Público Federal tem é com a Previdência, porque os fundos previdenciários não foram planejados adequadamente, ou deixaram de ser alterados quando deveriam, e acabou gerando uma despesa permanente. Todo mês, o Poder Público Federal tem que colocar dinheiro para compensar a falta de dinheiro nesse fundo previdenciário. E é por isso que nós tivemos tantas reformas previdenciárias e, com certeza, nos próximos anos teremos mais reformas previdenciárias, porque ficou muito mal planejado, muito mal executada essa questão. Muito bem. E também demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Essa avaliação, então, financeira atuarial tem que ser analisada, porque isso implica justamente nas despesas futuras que o ente público vai ter, cobrindo a falta de dinheiro na Previdência. Também demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Essa compensação da renúncia de receita é mais ou menos o seguinte: quando o ente público vai dar uma isenção, vai diminuir um imposto, ele tem que mostrar onde que vai entrar o dinheiro para compensar do outro lado. Então, toda renúncia de receita que é feita tem que ser compensada com uma receita a mais. Então, existe essa regra, então, de ter essa responsabilidade também nas renúncias de receita. Por isso, alguns discursos que são feitos assim, sem muita análise detalhada da lei, são discursos que ficam difíceis de serem aplicados na prática, porque não é fácil para um poder público simplesmente reduzir um imposto. Reduzir um imposto não é só pegar a caneta e dizer está reduzido o imposto e vamos ver o que acontece. Não. Quando se reduz um imposto, está se renunciando a uma receita. E tem que explicitar como que vai ser compensada essa renúncia. O parágrafo 3º traz ainda que a LDO vai ter também o anexo de riscos fiscais. E no anexo de riscos fiscais vão ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. E vai se informar no anexo de riscos fiscais quais as providências que vão ser tomadas caso esses riscos realmente aconteçam, realmente se concretizem. E a mensagem que encaminhar o projeto da União vai apresentar em anexo específico, então, como eu falei para vocês, o objetivo das políticas monetária, creditícia e cambial e os parâmetros e projeções para os agregados e variáveis, como eu coloquei lá no esquema. Então, é isso sobre a LDO. E no artigo 5º nós temos as regras sobre a LOA, sobre a Lei Orçamentária Anual, e isso eu vou ver com vocês no próximo vídeo. Até logo!